Fala aí, comunidade do YouTube, estamos de volta com mais um tutorial do canal Gimper Brasil. E hoje nós vamos prosseguir com a nossa arte bola explosiva. Eu espero que vocês tenham conseguido chegar até aqui. Então, o que nós temos para hoje? Hoje nós vamos criar os refletores a partir do zero. Nós vamos fazer a aplicação desses refletores na nossa arte. Nós vamos criar o efeito de iluminação desses refletores. E vamos também criar o sombreamento inicial do campo de futebol. Então vamos lá. Para criar os nossos refletores, eu vou aqui criar um novo documento. Venho aqui em Arquivo, Nova. E dou OK. Eu vou preencher, para facilitar, vou preencher esse documento com a cor preta. Vou usar aqui nosso baldinho de tinta, ferramenta de preenchimento. Clico aqui em cima e tenho aqui o preenchimento com essa cor sólida preta. Para facilitar aqui o nosso trabalho, eu vou fazer uso das guias que o GIMP nos oferece aqui. Eu vou clicar aqui na régua e vou arrastar. Eu tenho aqui a criação dessa guia. Eu cliquei com o botão esquerdo do mouse na régua e arrastei e tenho aqui essa guia na vertical. E vamos também precisar de uma guia na horizontal, mas vamos começar com essa guia aqui. O nosso próximo passo aqui vai ser criar uma nova camada. Então eu venho aqui no ícone de nova camada, clico sobre ele, essa camada vai ser transparente, dou um OK. Então tenho uma camada transparente sobre a minha camada de fundo sólido. E para criar os nossos refletores, vamos usar aqui a ferramenta de seleção elíptica do GIMP. Então vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ela. E vou usar aqui a tecla Ctrl para que eu tenha um círculo proporcional. Então eu tenho aqui um círculo proporcional usando aqui a tecla Ctrl. Então temos aqui o nosso círculo. Vou preenchê-lo com a cor branca, usando o balde de tinta. Vou vir aqui em selecionar nada. Então temos aqui o nosso círculo inicial. Vou vir na camada do círculo. Vou clicar com o botão direito do mouse. Vou vir aqui em alfa para a seleção. Venho aqui em camada. Cortar para a seleção. Então agora eu tenho a camada no tamanho do círculo. Isso vai facilitar as nossas duplicações. Venho em selecionar nada. Vou usar agora a nossa ferramenta de movimento. Clicar sobre o círculo, ele será atraído para a nossa guia. Então assim eu posso ter um alinhamento perfeito. Tendo a camada de círculo inicial aqui selecionada, eu vou duplicar, criando aqui uma nova camada, um novo círculo. Venho de novo com a minha ferramenta de mover e arrasto aqui para essa posição. Tá bom aqui. Vou usar aqui agora uma guia na horizontal. Eu vou posicioná-la
aqui e vou puxar uma outra guia e posicioná-la abaixo do primeiro círculo. Vou puxar mais uma guia aqui na vertical, posicionar aqui. Vou puxar mais uma linha, mais ou menos com essa distância. Vou clicar sobre essa camada do círculo e vou duplicá-la novamente. E com o meu botão já aqui, com a ferramenta mover selecionado, eu vou arrastá-lo para cá. Vou duplicar mais uma vez, arrastá-lo para cá. Vou criar mais duas linhas de guia, mantendo aqui o mesmo espaçamento das anteriores. Vou duplicar mais uma vez o nosso círculo, vou arrastá-lo para cá, mais uma duplicação, para cá, e vamos criar aqui os nossos últimos dois círculos. Tentar manter aqui a mesma distância. E mais uma duplicação. E a última duplicação. E assim nós temos aqui os nossos refletores inicialmente criados. Podemos agora tirar as nossas linhas de guia, porque eles já foram criados, estão alinhados. Só voltar com elas aqui para o ponto de origem e elas sumirão. Vou agora tornar invisível a minha camada de fundo. Vou vir aqui em Imagem, Combinar camadas visíveis. Só clicar em combinar. Então, agora eu ligo novamente, torno visível a minha camada de fundo. E os 8 círculos tornaram-se um só elemento. Vou fazer o alinhamento. Estou usando aqui uma ferramenta de alinhamento. Cliquei sobre a camada dos círculos do nosso refletor e vou clicar aqui para ter o alinhamento na horizontal e na vertical. Clico novamente na camada, ou melhor, na ferramenta de mover. Venho aqui em camada, camada para o tamanho da imagem. Então agora as dimensões da minha camada dos refletores é a mesma do documento original. Vou vir agora em filtros, desfocar, desfocagem gaussiana e vou aplicar uma desfocagem de 90 pixels. Vou dar um OK. Vou agora usar um pincel que eu tenho aqui, que é esse pincel de iluminação. Vou usar esse pincel de iluminação. O tamanho aqui eu vou colocar 1000. Posso criar aqui uma nova camada transparente e vou vir aqui mais ou menos no centro do círculo
e vou clicar. Vou trocar de pincel. Vou pegar o outro pincel que eu tenho aqui. Escolher esse aqui. Vou mudar o ângulo um pouco. E vou clicando aqui no centro dos círculos. Vou ainda usar um outro pincel de bordas suaves. Vou criar uma camada abaixo do refletor, clicando na primeira camada. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho, mais ou menos em 1200. E vou reforçar aqui o brilho dos refletores. Posso dar aqui uns 2 cliques. Posso aumentar um pouco aqui. Podemos ter finalizado aqui os nossos refletores. Vou agora aqui tornar invisível a nossa camada de cor sólida preta. Vou vir aqui em editar, copiar como é visto. Ele copiará os nossos refletores com fundo transparente. Clico na nossa camada aqui do campo de futebol, venho em editar, colar. E os nossos refletores foram colados. Vou fazer aqui uma cópia de segurança, torná-la invisível, trazê-la aqui para o começo, não vou usá-la agora. E vamos agora redimensionar. Vou vir aqui em camada, redimensionar camada. Vou colocar um valor aqui de 600 pixels iniciais e vou clicar em redimensionar. E agora vou posicionar o refletor aqui. Vou duplicá-lo, mover e colocá-lo nessa extremidade. Vou duplicá-lo mais uma vez e colocar aqui nessa extremidade. Vou duplicá-lo mais uma vez, trazer para essa lateral e mais um aqui. O próximo passo agora é ajustar a perspectiva desses refletores laterais aqui. Então, para isso, vamos aqui usar nossa ferramenta de perspectiva. E vamos alterar aqui esses nós aqui. Vamos mexer nessas alças aqui de manipulação. Clicar em transformar. Vou dar um Ctrl Z.
Vou fazer o processo novamente. Transformar. Vou usar aqui minha ferramenta de rotacionar para ajustar. Eu vou fazer o seguinte aqui para adiantar o serviço. Eu vou excluir esse refletor. Vou duplicar este. Vou vir em camada, transformar, espelhar horizontalmente. Então eu tenho ele com a mesma, eu tenho ele com uma perspectiva inversa e ponho aqui. Posso diminuir um pouco o tamanho desses outros refletores aqui. Então eu vou ligar aqui essas correntes. Elas permitirão que o redimensionamento seja proporcional nesses 3 refletores. Usei a ferramenta de redimensionar. Tá ok aqui. Vou desfazer aqui a marcação dessas correntes. Então vamos nomear aqui as camadas para facilitar aqui o nosso trabalho. Então dou 2 cliques aqui, no botão esquerdo, vou colocar aqui campo de futebol. Aqui eu vou colocar aqui a arquibancada. Dou um Enter. Refletor 1. Copiar. Refletor 2. Três. Esquerdo. Direito. Ok. Vamos agora criar a iluminação desses refletores. Então vou criar aqui uma nova camada transparente. Vou usar a minha ferramenta de seleção retangular. Vou fazer um retângulo nessa posição. Vou pegar meu balde de tinta e vou preencher essa seleção. Selecionar nada. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre essa camada e vou adicionar uma máscara branca. Vou vir com agora a minha ferramenta de degradê. Vou mudar a cor aqui para preto. Vou escolher frente para transparência. Vou clicar sobre a camada da máscara e vou daqui
puxar para termos um degradê com Ctrl pressionado. Clico na camada do retângulo, venho aqui em filtros, desfocar, desfocagem gaussiana, 90, ok. Sobre a camada ainda aqui da iluminação, venho com a ferramenta de perspectiva. Antes disso, eu vou diminuir o tamanho dessa camada. Crio aqui essa seleção. Venho em camada, cortar para a seleção, selecionar nada. Isso vai facilitar o uso da ferramenta de perspectiva. E vamos aqui criar uma perspectiva de iluminação aqui. Transformar. Ok. Posso diminuir um pouco a opacidade. Melhor. Sobre a camada da máscara, eu vou usar um pincel de bordas suaves preto, com opacidade mais ou menos 20. Diminuir o tamanho dele aqui. E vou passar esse pincel preto aqui na parte superior dos nossos refletores, para que eles não fiquem totalmente brancos. Porque a iluminação que criamos aqui acabou se somando com a luz já existente dos refletores e acabou ofuscando muito aqui os nossos refletores. Então agora ajustei aqui a nossa iluminação. Vou duplicar essa iluminação. E vou aproveitá-la nos outros refletores que estão aqui ao lado. Duplico mais uma vez. Vou aproveitar aqui. Esse aqui eu posso duplicar aqui. Diminuir a opacidade. Do meio também vou duplicar aqui. Diminuir a opacidade. Deixar assim. Vamos tentar aproveitar essa luz criada para os laterais aqui. Vou duplicar. Vou arrastar para cá. Vou usar a ferramenta de perspectiva. E vou ajustar. Transformar. Vou duplicar, camada, transformar, inverter horizontalmente e trago o nosso outro refletor aqui. Estou gostando do efeito de iluminação, está ficando bem realística. O nosso próximo passo aqui. Então já criamos os refletores, aplicamos. Criamos a iluminação desses refletores e vamos agora ao sombreamento do nosso campo de futebol.
Então eu cliquei sobre a camada aqui do campo de futebol, vou clicar com o botão direito do mouse, alfa para a seleção. Então eu tenho aqui agora o nosso campo todo selecionado. Vou clicar aqui no nosso ícone de nova camada, que vai ser transparente, dou um OK, e vou preencher essa camada com um preto sólido, o nosso balde de tinta. Calma, vamos ajustar isso aqui, selecionar nada, e agora eu vou controlar esse efeito, vou jogá-lo para cima da arquibancada aqui, com a opacidade. Vou criar uma outra camada aqui por cima. Então aqui, antes vou renomear aqui. Vou colocar sombra 1. Uma outra camada. Sombra 2. Ok, vou usar aqui agora um pincel de bordas suaves. Já está selecionado aqui. Com opacidade mais ou menos em 20, como já está ali setado. E vou fazer o sombreamento dessa região aqui, da região mais periférica do nosso estádio. Posso dar as pinceladas aqui. Diminuir um pouco aqui o pincel. Posso passá-lo mais aqui. Eu vou colocar uma máscara aqui na sombra 1. Sombra 1, adicionar máscara, máscara branca na sombra 1, com um pincel de bordas suaves na cor preta. Vou aumentar o tamanho aqui, vou deixar o centro aqui um pouco mais iluminado. Assim. Então essa vai ser a nossa configuração inicial. Como as camadas regulares elas estão todas separadas, futuramente nós faremos aqui mais alguns ajustes até nós termos aqui a nossa imagem final. Espero que vocês tenham gostado. Vamos parar aqui. Já foi muita informação que foi passada hoje. Eu espero que vocês revisem, né, esse vídeo. Nós não utilizamos mais nenhuma imagem extra nesse vídeo. Nós só utilizamos aqui hoje as ferramentas nativas do GIMP e criamos aqui esse efeito inicial de iluminação. E pratique o que foi aqui passado hoje para vocês. No nosso próximo tutorial, nós vamos começar a trabalhar com a bola de futebol, com a sua texturização e o efeito de movimento, e talvez nós vamos terminar esse tutorial no próximo vídeo. Né? Temos ainda que aplicar aqui as texturas de rachaduras, elas têm que ser aplicadas aqui ainda no campo. Então espero que no nosso próximo tutorial a gente consiga concluir essa arte. Vamos estar dando também aí a ambientação geral, né? uma coloração geral. E espero vocês então no nosso próximo tutorial.